Sejam bem-vindos ao Micro Resource, com vocês as continuidades ao orçamento número 239, computador mini torre da Dell, da linha Inspiron, modelo 580. No primeiro vídeo eu falei 850, desculpa pessoal, eu fiz uma inversão numérica aí, né? Eu fiz alguns levantamentos nesse hardware, né, e descobri algumas informações. Ele é um i5 de primeira geração, ele tem uma pastilha aqui i5 760, né? Esse processador foi desenvolvido aí no primeiro trimestre de 2010, quer dizer, é um processador aí que já conta com 15 anos de linha. A litografia dele é de 45 nanomilímetros, né? Esse cara aqui ele é um quad-core, ele tem 4 núcleos, 4 threads. A velocidade dele base é 2.8 GHz, com o Turbo Boost, que ele também dispõe, ele vai até processos em 3.333 GHz, né? Mas isso por um curto espaço de tempo. O TDP dele aqui é para 95 watts, ou seja, esse camarada aqui é um cuca quente, né? Ele esquenta pra caramba, tem uma bela ocupação aí de necessidade de fan para troca de calor, né? Ele é um processador que esquenta bastante. Eu desmontei a CPU completamente em regime de time-lapse no último vídeo, para que a gente fizesse a manutenção preventiva dela. Eu sempre faço, né? Mesmo que o equipamento não vá voltar mais à vida, eu faço por uma questão de outro sim. A limpeza do equipamento, antes de você começar a fazer os testes, é fundamental, porque muitas das vezes você tem problemas que são intimamente relacionados a oxidações. Então não adianta você presumir que aquilo é uma oxidação. Né? Para que você possa dar um orçamento correto, você precisa executar e ver se realmente era uma oxidação. Né? Você não pode falar, olha, eu acho, né? Então a gente limpa, é um processo que não me custa nada, eu gasto aí cerca de 20 minutos para fazer a limpeza e fica mais fácil que o orçamento sai mais fiel. Né? O thermal pad aqui da Ponte Norte estava totalmente deteriorado, né? Tá bem endurecido, como é de se esperar no equipamento de 15 anos. Né? A pasta térmica também já estava degradada, não há mais qualidade para efetuar troca térmica. Esse camarada aqui é capaz de trabalhar com até 16 GB de RAM em canal duplo, né? E por ele estar com 4 barramentos aqui, eu presumo que neste modelo o BIOS aceite bancos de até 4 GB em DDR3. As velocidades de clock o FSB dessa memória aqui, ele vai de 1060 até 1333 MHz, né? Então, falamos aí as qualidades desse equipamento. Ele tem 8 GB de cache built-in, né, que é uma memoriazinha que existe dentro do processador para auxiliar cálculo aritmético. Né. Como vocês viram, o equipamento não ligou. Né, nós vamos iniciar a tratativa aqui, eu vou fazer uma limpeza desse equipamento, nós vamos fazer toda a manutenção preventiva dele em time-lapse, deixar o equipamento à excelência, tudo pronto. Aí eu vou pegar bancos de RAM da Micro Resource e uma fonte da Micro Resource e nós vamos iniciar esse equipamento com esses dois itens da Micro Resource, não usando os do cliente. Né? Eu quero testar a memória dele separado e a fonte de alimentação também. Esse tipo de hardware é muito raro da pau, né? Muito raro. Geralmente o que pifa é a ponte norte. Né? Você pode ter um problema ou outro de capacitores eletrolíticos que vocês podem perceber que esses infelizmente possuem capacitores que ainda não são em estado sólido. Né? Você tem capacitor solid state aqui e você tem capacitores tradicionais, né, com dielétrico ali feito com aquele material, né, que parece um poliéster. Né? Você tem lá o pessoal que já abriu um capacitor eletrolítico desses mais antigos aí deve saber, né? É como se fosse uma folha de alumínio enrolada numa folha de poliéster com uma outra folha enrolada com um óleo dentro, né? Então esses capacitores aqui geralmente eles apresentam defeito. As bobinas pode acontecer, mas é bem raro também. Essas bobinas já são bobinas blindadas, que é uma excelente qualidade, né? Nós temos diversos capacitores ainda que são tradicionais aqui, né, podem apresentar problema. Os MOSFETs são gigantescos, né, são aqueles MOSFETs bem antigos, né, como vocês podem apreciar aqui. Então, são componentes bastante robustos. Né? Esse é um tipo de hardware que eu estou apostando no meu cartucho aqui, que essa placa aqui está com um belo do mau contato. Né? Então nós vamos fazer essas tratativas que vocês vão poder acompanhar aí no próximo vídeo. O trocador de calor, o fan, como é natural da Intel, né, o fan original deles é muito bom.
né? Esse cara aqui é um dual ball bearing, né? Esse ventilador que está aqui, ele tem um sistema de rolamentos tanto na parte de cima quanto na parte de baixo do eixo do rolamento, né? Eu tô aqui, ó, com a suspensão dele muito boa, tá funcionando bem, ele tá bem macio, né? Não tava muito sujo, ele tá bastante empoeirado. Então nós vamos fazer essas tratativas. Eu removi a bateria, porque a bateria já estava apresentando oxidação, e eu movi esse strap durante o time-lapse, colocando nesta posição aqui, para fazer a descarga do CMOS, né? Então eu estou com o CMOS todo apagado, nós demos umas marretadas na placa aqui com um malho de borracha que eu tenho, justamente para soltar um material que estava dentro do slot desses bancos de RAM que não estavam em uso, os bancos brancos, né? Então a gente vem dar uma batucada aqui assim, o negócio cai, né? Você bota ao contrário e vai caindo, olha lá, caiu até mais, né? Cai bastante material, bastante sujeira que está entremeada ali dentro do slot, né? Nós fizemos esse processo também nos PCI Express X16, X1 e no PCI Express, no PCI padrão, né? E agora, na sequência de vídeos, né, que nós vamos fazer toda a manutenção preventiva desse equipamento. Vamos remover aqui o processador, ver o estado do slot dele, para ver como é que está. Eu estou manipulando o equipamento aqui sem cuidado nas mãos, mas é porque ele vai ser limpo, né? O processador já está apresentando manchas embaixo, ou seja, ele também estava num ambiente úmido, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês a mancha que eu digo. Na gravação fica difícil, né? Vamos ver se eu consigo assim. Não dá. Aqui eu estou enxergando uma mancha bem nesta região aqui, um risco, e diversos riscos raiados desse lado. Significa que o ar estava passando nesse sentido aqui, né? Então você percebe que havia uma umidade bastante grande aqui nesse equipamento. E essa umidade aí secou em algum momento, né? Porque agora, no momento, ela não me parece estar úmida. O slot da CPU, né, ele é um socket modelo LGA 1156, está em excelente estado. Nós vamos dar tratativas aí também para mantê-lo com a melhor condutividade elétrica possível, com um limpador químico. Eu pude perceber que tem até teia de aranha aqui no USB, né? Essa porta que não era utilizada, vocês podem ver que ela foi habitada aí por um ser durante algum tempo, né? Então agora nós vamos fazer essas tratativas, pessoal. Nós vamos passar em regime time-lapse novamente, para não ficar maçante aí para vocês. Vou fazer a manutenção total dessa placa-mãe. Quando eu concluir, eu vou voltar numa gravação normal, onde nós vamos iniciar os nossos testes aí, utilizando a fonte de alimentação, tá bom? Aguardo vê-los lá. Até lá. Um abraço. Tchau.